entendo, toda vez que eu vou fazer um programa, eu sento aqui com vocês e eu não fico preocupado se a audiência vai ser boa. Eu comemoro a audiência boa, mas é como um efeito, não como uma causa. Então eu comecei o jornalismo para falar o que eu pensava, ninguém me conhecia e o público gostou. Então tem vezes que eu critico o Bolsonaro e o nosso pensamento está desalinhado, e eu falo, e o público fica puto, e a vida que segue. Né? Eu brinco de dizer, eu já fui cancelado pelo bolsonarismo raiz e passo bem. Já fui cancelado várias vezes. Olha, eu critiquei o Bolsonaro quando ele nomeou o Moro ministro. Eu disse que aquilo era uma burrice sem tamanho. Eu critiquei, mas muito, quando ele obedeceu a ordem do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, e não nomeou o Ramagem para a diretoria da Polícia Federal. Eu considero ali um momento, o ponto de inflexão da democracia brasileira. Eu critiquei nas nomeações pró-STF. Eu critiquei, né, as nomeações pró-STF, como, por exemplo, hoje o Levi, né, o cara que era o AGU dele, que hoje é o braço direito do Alexandre de Moraes, mas critiquei também as nomeações dele pro-STF, que foram, por exemplo, né, os nossos ministros que ele escolheu, que hoje são calados diante da ditadura brasileira. Eu critiquei muito aquela cartinha de desculpa por Moraes, escrita pelo Michel Temer. Critiquei na condução da política, na forma como lidava com o parlamento, na condução das eleições, de ter aceitado o processo eleitoral feito da forma que foi. Critiquei na forma como ele saiu do governo. Critiquei sobre a questão das ruas, né? E tudo certo. E eu vou ser absolutamente sincero. Eu acho que o tempo me mostrou com razão na enorme maioria desses pontos. Ou nomear o Sérgio Moro foi uma boa ideia? Ou fazer acordo com Alexandre de Moraes, o acordo que foi feito em 2021 foi cumprido, lá depois do 7 de setembro? Eu estava certo ou o Bolsonaro estava certo? Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Então não me arrependo dessas posições. Talvez tenha outras onde ele estivesse certo, e eu, particularmente, eu critiquei também o Auxílio Brasil, né? Talvez ele tivesse certo em algumas posições e eu tivesse errado, e eu não me recorde, e aí eu talvez esteja até sendo injusto. Uma discordância mais recente de posicionamento entre Bolsonaro e eu, entre mim e o Bolsonaro, foi sobre a questão das pessoas nas ruas. O Bolsonaro não queria ninguém nas ruas em 2023. Lembrem disso? Foi convocada uma manifestação para março e ele disse, não, agora não é o momento de ninguém ir para as ruas. Agora é o momento de focar na CPMI. E eu falava, meu Deus, como pode estar tão perdido? Obviamente, é outro caso que eu acho que ele estava equivocado, porque a situação piorou com a ausência da pressão popular, e 2023 foi o ano que eles fizeram o que eles quiseram. E quando o Bolsonaro, em 2024, estava para ser preso, aí, a muito contragosto, porque eu sei dos bastidores, ele chamou a população às ruas. E foi um enorme sucesso. 1 milhão de pessoas na Paulista, praticamente. E eu aplaudi. Falei, tem que ir, as pessoas têm que ir para as ruas. Claro, todas as vezes que as pessoas forem chamadas às ruas, podem contar comigo, se eu só não posso ir. Mas o resto eu vou divulgar, vou fazer o que quer. Mas, quando o Bolsonaro conseguiu o que ele queria, parece que ele parou. E aí eu pergunto, por quê? O que mudou no Brasil? O Felipe Martins foi solto? Os coitados do 8 de janeiro foram anistiados? A imprensa voltou a ser livre? Os militares perseguidos foram liberados? O Alan parou de ser perseguido? Eu, o Constantino, a Ludmilla devolveram o meu passaporte? O Alan revogaram a prisão dele? Não. O STF parou de interferir em cada milímetro da vida do povo? O Alexandre e companhia foram responsabilizados? Os agentes públicos foram responsabilizados? Não. Nada mudou. Exceto que o Bolsonaro não foi preso. Então por que tem que parar de ir para as ruas? E aí é que eu tenho que trazer uma notícia triste para vocês. Esse é um momento onde muita gente vai ficar chateada.
Mas eu tenho que dizer, a agenda e os objetivos do Bolsonaro não são necessariamente a agenda e os objetivos do povo brasileiro, a minha e a sua. Claramente o Bolsonaro tem dois objetivos aqui. O primeiro deles é não ser preso. O segundo deles é manter o capital político dele. E eu não estou dizendo que ele só tem esses dois objetivos. Repare bem, como diz o Ciro Gomes. Eu só estou dizendo que pelo menos esses dois objetivos ele tem e que talvez esses sejam as prioridades dele. E não são objetivos ilegítimos, são objetivos legítimos. Pô, o cara não querer ser preso, e ele é político, então ele quer preservar o capital político. Certo. Fair enough, como a gente diz em inglês. Mas eu tenho objetivos diferentes. Eu tenho objetivos diferentes. Eu não quero que o Bolsonaro seja preso, eu quero que ele preserve o capital político. Mas o meu objetivo primordial, e eu digo isso declaradamente desde o início, é restabelecer a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é o direito com o qual nós protegemos todos os outros direitos. E para restabelecer a liberdade de expressão, nós passamos necessariamente pela responsabilização do Alexandre de Moraes. Por isso que o Fora Alexandre, essa é a minha pauta. Eu não sei se é a pauta de vocês que estão no chat. Quem tiver a mesma pauta diz assim, não, essa é a minha pauta também. Fora Alexandre, para que a liberdade de expressão seja restabelecida. E é claro que eu quero a volta do Bolsonaro, mas esse não é o meu objetivo primordial, então eu estou fazendo um alerta aqui a todos vocês. Se com liberdade de expressão e eleições transparentes o Lula ganhar, eu vou lamentar, eu vou fazer oposição ao governo, mas eu vou achar normal. Então é lógico que eu vou incentivar qualquer manifestação fora Alexandre. Todas que houver pelo Brasil. E o meu apoio vai muito pouquinho, eu sei. Olha, eu sequer posso me manifestar como eu fazia, mas eu faço o melhor que eu posso. Eu não sou o Bolsonaro. Eu não sou o líder da direita brasileira. Eu não sou o símbolo aglutinador. Mas a pergunta que fica, e é por isso que a gente está tendo esse papo honesto, pergunta que fica, de que forma uma manifestação tão bonita como a que houve em São Paulo, que superou todas as expectativas, flopou? Não, todo mundo sabia que essa manifestação ia ter menos gente até do que eu achei que tinha. E muita gente foi, as pessoas do grupo dos meus patronos, as pessoas foram. Então por que essas pessoas estariam atrapalhando os planos do Bolsonaro, como pessoas do entorno estão dizendo? Bom, já que elas não dizem, eu só posso especular. E aí, de novo, verdade nua e crua, né? Primeiro, porque esse tema, fora Alexandre, é proibido no suposto acordo que existe para que o Bolsonaro não seja preso. Já falei desse acordo aqui. O Fora Alexandre aumenta as tensões, e a pauta atual é a de distensionar. Essa é a palavra da moda. O Tarcísio já falou isso. A polarização, precisamos distensionar. O Alexandre a gente não derrota, a gente se une. E é por isso que quando o Bolsonaro vai às ruas, ele sequer ousa pronunciar o nome do Alexandre. Muito menos fora Alexandre. Por isso que quando o Flávio Bolsonaro vai no Roda Viva, ele diz, não, impeachment não se resolve com nada. Os caras estão sendo feitos de refém. Estão reféns do establishment. E as ruas atrapalham uma situação de refém. Claro, você está com uma arma apontada na sua cabeça, você quer acalmar o bandido. É isso que você quer. Você quer acalmar o bandido.
E eu entendo. Mas se o Bolsonaro não pode falar, por que os outros não podem? Essa é a pergunta. Por que os outros não poderiam? E entra o segundo ponto. Ora, o Bolsonaro tem o monopólio do símbolo aglutinador da direita. E eu acho que as perseguições que ele sofre fazem com que ele, sem dúvida nenhuma, vá continuar sendo esse símbolo. Então, Carlos, não tem ninguém aqui tentando substituir o Bolsonaro como símbolo aglutinador da direita. Não. Só que, se ele não fala o que está engasgado por todos nós, e algum outro fala, e aí esse movimento toma corpo, tem sucesso, aí há um temor que está expresso nas postagens do Carlos, de qualquer outra figura ganhe protagonismo. E esse é o medo do político. O político tem medo de perder espaço. Política é espaço. E é por isso que parece fazer tanto pouco sentido, por isso que parece ser uma coisa tão pequena, esses comentários sem pé nem cabeça nas redes sociais. E para ficar claro aqui, eu mandei mensagem para o próprio presidente Bolsonaro dizendo exatamente isso. Que essas situações essas críticas são sem pé nem cabeça. As críticas que o Marco Antônio sofreu, as críticas que outros políticos sofreram, o próprio Marcel Van Hatten, e daí que a Zambelli quer se manifestar, pô? Deixa a Zambelli se manifestar, qual o problema? Zambelli, só porque não está alinhada com o Bolsonaro não gosta mais dela, deixou de ser uma representante legítima, as coisas que ela fala não são verdadeiras. Ah, mas ele errou quando ela saiu atirando, não sei o que isso tem a ver, pô? A pessoa está brigando pela liberdade de expressão desde o início. Tá cagando para as tretas pessoais dela com o Bolsonaro. Cagando. Aliás, eu arrisco dizer, e vocês vão me confirmar aqui no chat, mais de 10 mil pessoas que estão nos assistindo, eu arrisco dizer que 100% das pessoas presentes no domingo votaram e votarão no Bolsonaro. Eu arrisco dizer, vou além, arrisco dizer que 100% das pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show nesse momento apoiam e apoiarão Bolsonaro em 2026 se ele for candidato. Respondam no chat. Se o Bolsonaro for candidato em 2026, você não vai apoiá-lo? Respondam aí, por favor, sim, não. Eu quero ouvir vocês. Eu, inclusive, apoiei e vou apoiar de novo em 2026, se eu puder. O pouquinho que vale o meu apoio, vale nada. Mas cada um faz a sua parte.